Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre saúde ocular. A pauta de hoje é glaucoma. Bom, então vamos falar sobre a saúde ocular hoje aqui com o Dr. Irã Alquimim, que é especialista em catarata e glaucoma e faz parte aqui da clínica oftalmológica Dr. Luciano Nasser. Vamos falar sobre glaucoma, que é um principal causa de cegueira irreversível. Então, doutor, o que é o glaucoma e como que ele afeta a visão? Olá, o glaucoma conforme você falou, é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Hoje é a segunda principal causa de cegueira, só perde para catarata. E o grande problema do glaucoma é que é uma doença assintomática. Quando o glaucoma ele começa a se manifestar, por vezes o paciente não está sentindo nada, ele está perdendo ali visão, campo de visão geralmente periférico. E quando chega para a gente, profissional, para avaliar, às vezes a gente constata o diagnóstico, muitas das vezes a gente detecta a doença mais avançada. O que é o glaucoma, propriamente dito? Então, glaucoma, quando a gente fala de glaucoma, a gente fala de neuropatia. Então, é uma doença do nervo. Que nervo é esse? É o nervo óptico. Bora focar aqui, ó. Então, no olho, dentro das estruturas do olho, eu tenho lá atrás o nervo óptico. Qual a importância do nervo? Ele faz a conexão entre um órgão que recebe as imagens, que é o olho, e o órgão que captura, que vai interpretar essas informações, que é o cérebro. Então, o nervo óptico ele faz esse link, faz essa conexão. O glaucoma é exatamente essa neuropatia. Então, ao longo dos anos, o paciente vai perdendo as fibras que compõem esse nervo óptico e, com isso, vai perdendo essa comunicação e vai perdendo a visão. Então, realmente, assim, é uma doença muito grave. E dado a seu caráter de ser uma neuropatia, hoje, até então, a medicina ela não tem esse potencial de regenerar células nervosas. Então, dado a isso, é uma doença que ele tem esse caráter de não reversibilidade. Então, pelo que eu entendi, ele não apresenta sintomas, mas tem alguma forma do paciente identificar esses sinais de alerta? Então, o glaucoma mais comum que existe, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele não tem sinal nenhum. A gente identifica aqui na consulta. Uma consulta oftalmológica básica, ela parte de 3 princípios. A refração, para aferir a acuidade visual do paciente. A fundoscopia. Na fundoscopia a gente observa aqui o polo posterior, então a gente vê a saúde da mácula, que é onde estão os fotorreceptores, e o nervo óptico, que é exatamente para detectar, né, se o paciente ele tem risco de glaucoma ou não. E a tonometria. A tonometria a gente avalia a pressão dos olhos. Então, assim, se nessa consulta básica a gente já faz uma triagem, se o paciente ele tem risco ou não para neuropatia glaucomatosa. A gente sabe que a pressão normal, os valores são de 8 até 21 milímetros de mercúrio. Então, se a gente já detecta aqui, nessa primeira consulta, uma fundoscopia, né, uma escavação suspeita e a pressão acima de 21, 22, aí a gente parte para uma segunda etapa, que aqui na clínica a gente faz o check-up glaucoma. Então, existem outros exames, que é a tomografia do disco e da camada de células ganglionares, a agonioscopia, a campimetria, a paquimetria. Então são a curva de pressão que a gente faz durante a manhã. Um paciente que tem glaucoma ou familiar de um paciente que tem glaucoma que foi diagnosticado sabe qual é essa rotina. Então, o paciente vem, passa um turno aqui na clínica com a gente faz todos os exames e aí é uma fase onde a gente fecha o diagnóstico, estadia o doente e propõe a melhor forma de tratamento. Isso, gente, eu estou falando do principal forma de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto. Existe também um glaucoma de ângulo fechado, que é a segunda principal causa de glaucoma, e os glaucomas secundários. Então a gente estava falando de sintoma. Os glaucomas secundários, por vezes, então, são secundários a trauma, infecções, inflamações. Esses glaucomas, às vezes, eles podem vir com sintomas. Então, às vezes, o paciente ele pode apresentar dor ocular, turbação visual, desconforto. Então são glaucomas secundários. Então foi alguma desordem ali que
de uma forma súbita, acometer o olho do paciente. Aquilo está fazendo com que a pressão do olho do paciente suba e está provocando a perda das fibras. Aí são os glaucomas secundários. E esses podem ser sintomáticos, sim. Sobre esses tratamentos, né, são os mais diversos para esses tipos de glaucoma. Isso. Hoje, a gente escalona as linhas de tratamento. Então, imagina aí, como se fosse uma escadinha. Então, o primeiro andar como linha de tratamento, a gente tem os colírios. Hoje a gente, sabidamente, hoje existem 4 classes de colírios que são clássicas. A gente primeiro tenta a monoterapia, um colírio. Se a gente vê que o paciente ele não está tendo daquela pressão alvo, que a gente trabalha com esse conceito, que é assim, a pressão que a gente constata que mantém no olho do paciente ali não está tendo progressão, não está tendo lesão, a gente não está identificando lesão. Nas consultas de revisão e nas campimetrias, nos campos visuais que o paciente está fazendo aqui. Chegamos lá, controlamos, chegou no controle, ok, mantemos a monoterapia. Se a gente está observando que mesmo assim está tendo progressão, a gente passa para terapia combinada, entre o segundo até o terceiro colírio. A gente vê que a linha medicamentosa não está funcionando, a gente parte para o segundo degrau da escada, que hoje são os MIGs, né? São as cirurgias minimamente invasivas. Hoje a gente fala dos lasers, né? Então hoje a gente tem o SLT que a gente faz, que é a ciclofoto. Existe para outros tipos, o glaucoma de ângulo fechado, por exemplo, a iridectomia, a iridotomia, que é um laser também, que é minimamente invasivo, que às vezes baixa um pouquinho a pressão e preserva o olho do paciente. Hoje, e a gente viu que não resolveu, a gente vê que ainda precisa de novas abordagens, a gente parte para a terceira linha, que são as cirurgias mais complexas, né? Então, desde uma catarata, então isso é importante. Então, algumas formas de glaucoma que o paciente tem, por exemplo, o glaucoma de ângulo fechado, às vezes na cirurgia de catarata a gente consegue compensar, poupar, abaixar um pouquinho a pressão, abrir um pouquinho o valcho ali da câmara anterior e melhorar o prognóstico para esse doente. Então, às vezes a gente antecipa a cirurgia de catarata de um paciente que às vezes nem teria a catarata, antecipa, que é uma das formas, hoje uma das linhas mais modernas de tratamento. E a gente tem as cirurgias clássicas de glaucoma, que é a trabeculectomia, o implante de tubo intraocular e os lasers mais complexos. Hoje a gente fala de ciclofotocoagulação para poder baixar a pressão do olho de uma forma definitiva e poupar a visão do paciente. Por isso que é tão importante os exames periódicos, né? A consulta ao oftalmologista para identificar se há alguma coisa que o paciente está aí de errado com a saúde ocular. Isso, perfeito. A gente orienta assim, a criança, a partir do momento que nasceu, ela faz ali o teste do olhinho ali, ainda na maternidade. Então, assim, naquele primeiro ano de vida é interessante essa criança vir fazer uma avaliação, porque existem os glaucomas congênitos, importante as pessoas. Então, existem crianças que nascem com glaucoma e se não for abordada, não for identificada, não for tratada, esse glaucoma é um glaucoma mais grave, mais avançado. Se não for abordado cirurgicamente ainda no primeiro ano de idade, nos primeiros anos, a criança pode evoluir com cegueira. Então é importante, assim, nesse primeiro ano de vida, essa criança passar pela avaliação. Depois a gente orienta por volta dos 4 a 5 um check-up periódico para identificar, né, dentre outras comorbidades oculares, mas também esse risco de glaucoma. E ao longo da vida, a gente orienta assim, pelo menos uma vez por ano, todo mundo passar no oftalmologista. Seja tempo, porque muitas vezes o paciente procura a gente por conta de óculos, é aquele paciente que não quer trocar o grau e tudo. Eu oriento sempre para todo mundo. Você precisa ou não precisa do grau, sempre passe no seu oftalmologista anualmente. Porque às vezes tem algumas doenças silenciosas, como o glaucoma, que hoje a gente está falando sobre o glaucoma, que pode estar cometendo silenciosamente sua visão e você ainda não sabe. Ou seja, sempre se cuidando, com os exames periódicos é possível prevenção e viver aí com a saúde ocular em dia. Exatamente. Então, vindo anualmente, e aquela máxima, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, venha, faça seus exames, se organize, cuide, vamos cuidar da saúde ocular.